Sejam bem-vindos a mais um Summit Êxito de Empreendedorismo 2022. Eu sou André Sanches, founder do Universo Ágil, sou conselheiro, mentor, palestrante e estou honradíssimo de estar junto a você e mais duas feras aqui do Instituto desta casa incrível e a gente falar sobre metaverso e os desafios, tanto do lado comercial quanto do lado de segurança, o direito e a ética que vai regir este multiverso que a gente tem visto aí emergir nos últimos tempos. Eu estou com o Thiago Roque, que também é sócio e conselheiro do Instituto, especialista em vendas, especialista na área comercial e vai trazer esse tempero de vendas. Estou aqui também com o Ademir Piccoli, que além de ativista de inovação, além de advogado, empreendedor e constrói aí grandes causas dentro do jurídico exponencial e mais outras tantas coisas que a gente vai falar. Mas mais do que isso, eu sou o André, pai do Bernardo, pai do Guilherme, marido da Amanda, e convido agora o Thiago a se apresentar também, além do profissional. Olá, tudo bem? Estamos aqui no Summit Êxito. Era para olhar para lá. Nem precisa, super tranquilo. Beleza. Olá, tudo bem? Sou o Thiago, também pai do Bernardo, Mais um. pai da Laura, sou palestrante, mentor, consultor empresarial, sou trainer e sócio conselheiro aqui do Instituto Êxito. E é com muita alegria que nós estamos aqui gravando esse conteúdo de suma importância para a atualidade e também para o futuro. Ademir, conte-nos o que além do LinkedIn, o que além da mídia já sabe. Olá, sejam muito bem-vindos, então muito obrigado André, Thiago, acho que a gente vai fazer um grande painel. Eu sou Ademir Piccoli, idealizador e CEO do Judiciário Exponencial, que é um movimento que visa auxiliar pessoas e instituições para a justiça do futuro, isso mesmo. A gente ajuda as pessoas a se preparar, a gente prepara as organizações usando tecnologia, inovação, pensando na transformação para que a gente possa melhorar a expectativa de justiça do cidadão, de quem precisa ter uma experiência incrível de justiça, assim como o cidadão quando compra um produto numa Amazon ou numa empresa qualquer, ele quer receber o produto rápido, quer receber bem embalado, ele quer ter uma incrível experiência. A gente trabalha para que a justiça seja uma experiência incrível para as pessoas, para o cidadão, para que ele tenha a expectativa de justiça atendida. E que essa experiência não só fisicamente no mundo ao qual vivemos hoje, assim como digitalmente, já estamos vivendo hoje, viveremos de forma híbrida. Aliás, a gente até estava comentando agora há pouco, né? Esse desafio onde em tempos de pandemia, na verdade nós somos confinados, não houve trabalho remoto. O trabalho remoto está começando a ser experimentado, experienciado agora, até o trabalho híbrido. E junto a essa experimentação que a humanidade tem vivido, junto ao trabalho híbrido, vem agora o metaverso. Que você que estiver assistindo, não é que ele vai acontecer, ele já está acontecendo. Para várias pessoas, várias empresas já estão treinando suas equipes. Aliás, nesse ambiente que é o metaverso, a gente vai viver mesmo, vai ter entretenimento, educação, vai ter vendas também, Thiagão? O que você já tem visto do ponto de vista comercial, do ponto de vista de vendas? Dá para vender o quê? Que tipo de ativos? Conta um pouquinho para a gente como é que está essa experiência inicial no metaverso. E olha só, o Gartner fala que até 2026 a gente vai passar mais de 1 hora, são só 4 anos daqui, mais de 1 hora das nossas vidas comprando, vendendo, estudando, se entretendo dentro do metaverso. Então, o que a gente já tem visto aí, Thiagão? Quando nós falamos de venda, o que é que nós entendemos? O dinheiro está onde a atenção está. E a atenção está sendo toda migrada para o metaverso. Hoje existem várias tecnologias, como realidade aumentada, por exemplo. Muitas empresas já estão investindo nisso para poder fazer a migração para o universo 100% virtual. Inclusive o próprio Facebook, o Mark Zuckerberg, migrou para a Meta e já lançou os óculos e ali você consegue de fato imergir. E já está acontecendo muitas negociações, tanto de terreno virtual, como de veículo virtual, como de roupas, enfim, através de avatares. E isso está acontecendo de uma forma tão veloz, de uma forma tão rápida e tão rentável que nem imaginamos ainda. Mas vocês vão entender no decorrer aqui da nossa conversa. Legal, você usou a palavra avatar. Talvez para quem ainda não conheça, avatar é uma versão, acaba sendo quase que uma versão digital de nós mesmos, uma versão projetada. Talvez o André possa ser careca, por exemplo, se assim eu desejar, lá no metaverso. Agora, do ponto de vista jurídico, vamos ver o jurídico.
Eu pego o meu... Eu hoje sou André Rodrigo Santos, meu nome completo, eu tenho meu CPF. Agora, no metaverso, eu posso ser qualquer pessoa? Eu posso ter qualquer identidade, Piccoli? Conta pra gente como é que funciona. Porque hoje no Brasil nós temos a nossa identidade, né? No Estado nós temos o nosso RG. E assim, em diversos órgãos aqui brasileiros, nós temos a nossa identidade. No metaverso, como é que essas coisas começam a avançar? Como que eu identifico o Piccoli lá no metaverso? Podem ter vários Piccolis? Podem ter homônimos? Como é que funciona? Na verdade, esse é o maior desafio, André, do ecossistema de justiça, a regulamentação. Fico muito honrado de estar aqui participando e tenho participado da mentoria do Instituto Êxito. Para mim, gerou incríveis oportunidades, ser conselheiro ao lado de pessoas que têm uma atuação fenomenal nesse país. Com certeza abre inúmeras oportunidades de empreender. E empreender, inclusive, pode ser uma oportunidade de empreender no metaverso. Eu gostaria de trazer alguns dados para contribuir com o nosso debate, porque a gente pesquisa, acompanha as tendências de tecnologia. Sempre ao final do ano, e agora, nesse período, os institutos estão publicando as suas tendências tecnológicas, e a gente percebe o quanto o metaverso está inserido e não estava no ano passado, ou seja, é uma coisa muito rápida. O Gartner, por exemplo, apresenta em pesquisa, assim como tu falou, que até 2026 30% das organizações vão lançar produtos e serviços no metaverso e que as pessoas vão passar pelo menos 1 hora no metaverso, é bastante tempo. A gente tem também um indicador de 35% dos consumidores ainda nunca ouviram falar de metaverso. 6% das pessoas se identificam como confortáveis o suficiente em sua compreensão sobre o metaverso. 6%. Eu acho que é pouco ainda. Não, eu acho que do início, né, dado que está virando cada vez mais... Está tendo comum, velocidade. Né, acho que já é um avanço rápido, então, mas ainda está começando. A maioria das pessoas tomaram conhecimento do metaverso quando a Facebook mudou de nome, mudou para Meta. Isso, aí tornou público, aí as pessoas começaram a ir lá para o Google, procurar o que é Meta, o que é metaverso. Então, houve essa virada, começaram a ser apresentadas as famosas, as 7 camadas, consideradas 7 camadas do metaverso, onde ali na parte da experiência estão posicionadas a maior parte das empresas. A gente vê as grandes plataformas como a Wave, a Fortnite, surfando e de uma forma muito rápida, gerando oportunidades de negócio. A gente vê as grandes marcas como Balenciaga, Dior, Burberry, lançando produtos, moletons, roupas no metaverso para as pessoas adquirirem os seus avatares. E aí começam os problemas, porque as pessoas que não têm um potencial tão grande de investimento, não têm uma capacidade de renda suficiente para vestir o seu avatar com uma roupa de grife, está sofrendo bullying. E aí começa, aonde eu resolvo essa questão do bullying. Quando eu fui pesquisar, André e Thiago, eu descobri... eu jamais pensei que a Havaianas estaria posicionada aqui como um chinelo. Empresa de... né? Estaria posicionada... Tem a ilha de Havaianas no metaverso. Não só está posicionada, muito bem posicionada. Dentro do Fortnite tem a ilha de Havaianas. E aí a gente vê grandes marcas, como Renner, que é uma loja de departamento lá do Sul, também já posicionada no metaverso. A gente vê a Nike lançando produtos... primeiro no metaverso, testando esse ambiente de prototipagem. Deu certo, aí traz esse produto para a prateleira. Aí a gente vê a Adidas lançando o produto e faturando 20, 30 milhões de dólares em menos de 24 horas, em função dessa geração consumista, dessas pessoas que estão completamente inseridas. O mundo dos games, do Fortnite, do Wave, está muito inserido. Para nós, é uma geração menos jovem, a gente precisa se adaptar, a gente precisa estudar um pouco mais, que a gente não é tão dessa geração do game, mas as gerações que nasceram no game já nasceram inseridas no metaverso. O que para nós é um desafio, a adaptação para eles é a realidade. Então, eles têm gerado muitos negócios, principalmente para esses novos consumidores, que são consumidores que estão bem posicionados. E aí a gente vê, por exemplo, a Coca-Cola. Ela lançou o sabor Bite, que foi lançado primeiro no metaverso. Deu certo no metaverso, agora tu encontra na gôndola do supermercado. E olha só um ponto que eu acho bem bacana. Na verdade, eu vou dar 2 centavos de Bitcoin de contribuição, que já valem muito mais aí do que os nossos centavos de real. Acho que o primeiro aspecto geracional, acho que você muito bem tocou, Piccoli. Eu vim de uma época que eu experienciei Orkut,
depois Facebook. Então eu fui navegando através dessas mídias. Então, para mim, o metaverso hoje ele é uma experimentação. Embora a experiência inicial não é tão nova, dado que eu já, por volta de meados de 2000, mais ou menos, eu experimentei o Second Life, por exemplo, que era nada mais, nada menos do que uma digitalização dos nossos avatares. Agora, quando a gente olha o aspecto geracional, então a nossa geração, que é uma geração ou baby boomer ou uma geração X, ela foi pouco acostumada aos ambientes mais digitais. E hoje as pessoas, geração Z, geração alfa, os millennials, eles nascem no digital. Então isso muda bastante e acaba sendo um desafio para quem tem uma idade como a minha, por exemplo. Hoje eu tenho 44 anos. Agora, é um aprendizado muito apaixonante. Então, é o que a gente brinca, né? De desaprender para reaprender. De então, novo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo que você trouxe é a experimentação das empresas. E aí, como o meu pilar central é a agilidade, a adaptação, a gente começa a ver, né, Tiagão? As marcas desbravando, que talvez vão acertar oceanos azuis do ponto de vista de valores de receita, do ponto de vista de modelos de negócio. Então, o Piccoli trouxe. Olha que interessante. A Coca-Cola posiciona um produto primeiro dentro do metaverso para depois experimentar de uma forma física, por exemplo. Isso, do ponto de vista das empresas, acaba até reduzindo a entrada ou a experimentação ou até a própria inovação. Então, eu testo em um ambiente, entre aspas, seguro, porque eu vou reduzir o risco, a perda, e a partir daí, nessa experimentação, eu consigo empreender com um custo menor. Tem, obviamente, o que o Piccoli trouxe, que acho que é importante, né? Ainda esses tênis, esses itens que são mais caros no metaverso não são para todas as pessoas, acabam não sendo para todas as pessoas, que, por outro lado, é uma outra barreira. Como que você vê do ponto de vista comercial para as empresas, para as pessoas e para as empresas? Para as empresas, acaba sendo uma vantagem o metaverso, porque ela consegue testar e experimentar. E para as pessoas, como é que é esse desafio de talvez não acessar algo que talvez seja mais caro ainda do que seria no presencial? Hoje você vê esse exemplo da Coca-Cola, primeiro lançar no metaverso para depois lançar no mundo físico. Ou seja, as ordens estão sendo invertidas. Primeiro no digital, para depois vir no físico, para ter a experimentação. O que é que as empresas estão fazendo? Existem muitos aplicativos, por exemplo, você vai comprar um tênis, falando daqui da Nike. A Nike você não precisa mais provar um tênis. Você consegue, através de realidade aumentada, posicionar a câmera do seu telefone e colocar o tênis no seu pé, em todos os ângulos. Então, simples assim. Simples assim. Então, essa experiência digital, você não precisa ser sensorial, porque o seu cérebro ele não consegue distinguir o que é real e o que é virtual. Simplesmente está ali, vendo no seu pé. Pô, seu pé está aqui, eu estou com esse sapato aqui, mas através do meu telefone eu estou vendo o tênis que eu quero, da cor que eu quero, personalizado como eu quero. Então isso é o que as empresas estão fazendo, ou seja, vai diminuir sim o tempo de negociação e aumentar a experimentação. As grandes grifes, de fato, estão lançando moda no metaverso para seus avatares, mas de forma exclusiva. Por exemplo, você pode personalizar ali um moletom, um blazer, que só você vai ter e ninguém mais. Inclusive, isso pode valorizar e pode gerar receita mais na frente. Então, acaba sendo mais exclusivo ainda. E isso aumenta o preço, eleva o preço, porque você tem um efeito de escassez. Muita gente não vai ter, de fato, ao acesso. Como também no mundo real não tem. Tem determinadas grifes que outras pessoas não compram. Tem pessoas que vão preferir uma loja de varejo, como a Renner, nós falamos aqui, como outro só vai comprar Gucci. No metaverso também da mesma forma. Mas essa experimentação entre o mundo físico e o digital já está existindo, inclusive tem aplicativos, vários, você já pode se olhar no espelho já com aquela roupa. Você está normal, mas no espelho, através do telefone, você já se vê vestido. Então, isso aí está trazendo uma experiência muito, muito vasta no mundo real ou virtual. Vou brincar, a vida imita a arte imita a vida. Então, o metaverso imita a vida e a vida imita o metaverso daqui a pouco. Exato. É a mesma coisa que vai acontecer. Na verdade, uma coisa que está me chamando a atenção e que eu faço um alerta para a gente refletir sobre isso. Eu tenho pessoas próximas a mim que têm um determinado desempenho no mundo virtual, extremamente extravagantes, que são campeões de esportes, de games, que estão, mas lá no metaverso.
e na vida real ela não abre a boca. São pessoas que, inclusive uma que eu fiz um processo de seleção e que eu conversei muito com ela no mundo virtual. Quando ela veio para a realidade presencial, na minha frente, ela ficou completamente apática, mas um gigante atrás da câmera. As novas gerações que passam horas em games, horas envolvidas no mundo virtual, elas têm um grande desafio, os desafios dos familiares, das pessoas, de trazer um pouco essa reflexão do quanto é importante elas conviverem no mundo físico. Como é que a gente... O equilíbrio, Como é que a gente proporciona esse equilíbrio? Como é que a gente ajuda essas pessoas? Porque elas estão lá no mundo virtual arrebentando, mas não tanto no presencial. E aí, nessas experiências, né, a gente tem vários casos já de empresas, por exemplo, a Ambev, criando o processo seletivo, abrindo 300 vagas de estágio no metaverso. E aí, claro que são oportunidade para essas pessoas, mas o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é sobre como é que a gente traz um pouco, como é que a gente convive o mundo virtual com o mundo real. Esse é um ponto. Agora, as oportunidades são gigantes. Aí tu vê a Ambev fazendo o processo seletivo no metaverso, o Carrefour fazendo o investimento, comprando terreno equivalente a 30 supermercados no metaverso. Ou seja, a Microsoft investindo bilhões, ela pagou, foi um dos maiores investimentos em empresa de software como a Microsoft, foi quase 70 bilhões de dólares que ela investiu na empresa de game, e é por causa dessas oportunidades do metaverso, certamente. Aí tu vê o Bill Gates falando que nos próximos anos a maioria das nossas reuniões vão acontecer no metaverso. A gente já vê dispositivos como Zoom, Teams e outras ferramentas possibilitando que a gente participe de uma reunião com o nosso avatar. Exato. Ou seja, essa convivência do mundo presencial com o mundo online é um dos grandes desafios. O equilíbrio das pessoas que nasceram no mundo dos games, nasceram no mundo virtual, o equilíbrio delas com o presencial, como é que a gente faz com que ela também se sinta bem no mundo presencial, porque a gente tem casos de preocupação. Você vai ter casos de burnout, casos de suicídio, uma série de itens que a gente acaba verificando que na vida real acontecem, que no metaverso também, por desequilíbrio, vai acabar acontecendo. Então a gente precisa entender e buscar esse espaço mais seguro, esse equilíbrio. Agora, é um desafio que a gente ainda vai ter que experimentar. Não temos respostas. É um problema complexo, né? E outra coisa, ele falou aqui que pessoas no mundo real se comportam de um jeito e no virtual de outro jeito. Eu não sei se vocês sabiam, mas um integrante nosso aqui, companheiro do Instituto Êxito, o Marcos Rossi, que não tem braço e nem tem as pernas, é um dos maiores jogadores de NBA no metaverso. E ele não tem braço e não tem a perna, ou seja, ele consegue ter uma experiência que nunca conseguiu na vida real. Ele consegue ter uma experiência de andar, de pegar, de lançar, algo que no mundo real ele não consegue. E até ele é ousado, faz muita coisa que a gente. Mas o metaverso ele também está trazendo essas possibilidades de pessoas que não têm uma condição remota passar a ter. Aproxima de fato quem está longe e se afasta de quem está perto. Porque aquele mundo virtual ali, aquela demarcação, ela é perigosa, porém, ela é prazerosa. Ela é muito prazerosa. Então, nesse universo aí que já existe, eu tive essa experiência. Eu já coloquei o óculos, eu também já tive uma reunião no mundo virtual, construí lá meu avatar, cara, é surreal. Então, quando você passa a ter aquela experiência, dá vontade de ter mais, e essa migração e essa curva de crescimento, de acesso, que vai passar a existir em breve. Por isso que está tendo investimento. Porque o alcance das marcas, principalmente para vender, através do metaverso, é muito mais veloz que no mundo real. O investimento é muito menor. A barreira de entrada é menor. Então, por isso vai ser um mercado extremamente competitivo. Então, por isso, para quem está aqui nos painéis do Summit Êxito, é muito importante entender, e a temática foi muito bem escolhida este ano, justamente por emergir o metaverso e emergir também muita oportunidade de negócio. Aliás, não só para quem empreende, mas do ponto de vista de carreira também. Começam a aparecer diversas posições, seja de programação, seja de design de interiores, para o metaverso. Então, olha só que interessante. A gente começa a falar de um arquiteto que costuma aí desenhar casas, interiores de casas, comércios, edifícios, começa a desenhar em ambiente virtual para as empresas que são empresas que existem.
Assim como você comentou do Carrefour, precisa ter o design dos móveis. Uma empresa que tem o espaço de trabalho dentro do metaverso vai precisar daquele espaço, assim como este que nós estamos aqui, ter a cenografia, ter os mobiliários. Então, aparece muita oportunidade de tecnologia mesmo. Então, são dezenas de milhares de profissionais de tecnologia, hoje um gap muito grande, dedicados ao desenvolvimento do metaverso. E tem uma série de camadas aí ainda a serem desenvolvidas, principalmente experiência. E aí, Tiagão, queria ver com você, por exemplo, assim, do ponto de vista de experiência, o que você já tem visto? Assim, o Marcos Rossi é um exemplo para nós aqui da casa muito fantástico. E olha só o universo de possibilidades que a gente começa a trazer, né? A riqueza começa a não ter limite para o desejo do ser humano. E do ponto de vista de emprego, começa a gerar até mais empregos. Então, o que você tem visto assim de vendas, empregos relacionados a vendas, comércios, transações, oportunidades, seja para quem quer, para quem vai buscar algum emprego, seja para quem quer empreender dentro do metaverso? Depois da pandemia, você vê que houve a migração do espaço físico para o home office. E o metaverso é isso, você vai ter o acesso de onde estiver. E o que é que as empresas estão preferindo? Fazer um downsizing nisso aí, tá diminuindo aquele corpo de funcionário, para que trabalhem de onde estejam, seja em casa, seja onde O espaço tiver. físico com a pandemia já diminuiu bastante. Exato. Então essa é a tendência. Então se você consegue acessar a empresa, se você consegue trabalhar já de casa, como nós já fazemos através de muitas reuniões, no metaverso também é a mesma coisa, ou seja, aquele espaço físico das empresas passarão a não existir ou somente uma pequena base para que todos que estejam relacionados ao metaverso consigam trabalhar de onde estiver. Então, essa migração do espaço físico para o espaço digital é a grande tendência. Então, vai gerar muito emprego sim, vai gerar muita adesão. E outra coisa, quem continuar na máquina da datilografia, cara, esqueça. Bom exemplo. Então, tem muita gente que é especialista. O especialista ele vai acabar se ele não migrar. Especialista, se você é especialista no analógico e não migrou para o digital, já está fora. E você que é do digital e não migrar para o metaverso, também estará. Aliás, Tiagão, gosto de um gancho, vou pegar um gancho no que você falou, eu gosto do perfil T, que é o generalista que conhece ali boa parte do negócio ao qual ele está inserido, conhece um pouco de tecnologia, conhece um pouco de inovação, conhece vendas, mas que ele tem uma profundidade, uma ou duas profundidades ali em determinado assunto. Então, eu, por exemplo, acabo me aprofundando um pouco mais em gestão de projetos mais ágeis, mas a gente entende, de uma forma geral, o perfil mais generalista. Agora, voltando para o Piccoli. Uma dúvida. Quando a gente olha, você citou alguns nomes, né? Então a gente começa a olhar Fortnite, a gente começa a olhar Decentraland, The Sandbox, Meta. Parece que existem vários metaversos, ou várias iniciativas de metaversos. Plataformas, né? Várias plataformas. O metaverso ele seria único e acessível por todos e a todos, de forma atemporal, ou a gente ainda não venceu essas questões de interoperabilidade, essas questões de conexão entre esses metaversos? A gente tem várias plataformas, né? E eu acho que, obviamente, os grandes players têm o benefício da capilaridade, do poder que a tecnologia oferece, né? Principalmente porque a gente já tem uma base gigantesca instalada, como Google, Microsoft, Facebook, AWS, então tu passa por aí. Já é grande. Cada empresa está buscando oferecer as plataformas, oferecer essas oportunidades, as suas ferramentas também de comunicação, colaboração, estão sofrendo uma atualização de forma muito célere. Então, eu vejo que em alguns anos a gente tende a caminhar para uma unificação, mas está muito distante ainda, assim como os grandes desafios do metaverso, os desafios principalmente relacionados à regulamentação. Quando a gente fala no ecossistema de justiça, e a gente tem pautado isso nos encontros, nos congressos, nas reuniões, nos treinamentos, o metaverso sempre está em pauta. A gente já está criando salas de audiência virtuais, a gente já está prototipando com vários tribunais do Brasil essas experiências, e o metaverso é uma excelente ferramenta para investigação,
A gente teve um caso recente, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, da Boate Kiss, em que foi construído todo o ambiente em realidade virtual para que os jurados pudessem entender a dinâmica daquilo que aconteceu e foi fundamental para o processo de julgamento. Uma simulação da realidade. Simulação. Aliás, Boate Kiss, que faz mais de 10 anos, se eu não me engano. Faz e continua polêmico. E, na verdade, a ferramenta da realidade virtual foi muito importante no desenho do desdobramento desse processo. Então, o que acontece? É super importante, é uma ferramenta que ela é importante em vários aspectos. Primeiro, nesse tipo de simulação, para as pessoas entenderem, para projetar os ambientes virtuais para a tomada de decisão, no caso de um júri, mas também possibilitando conhecer alguns ambientes de forma mais econômica, mais rápida, e aí tu, através do metaverso, tu consegue fazer, né? Encontrar algumas respostas. Então o metaverso pode ser uma ferramenta incrível para apoiar julgamentos, principalmente a realidade virtual e aumentada, que são tecnologias não tão recentes assim, mas que demoram um pouco, a curva de maturidade demora para se consolidar. Mas tem a questão principal hoje no judiciário, no ecossistema de justiça, é sim os problemas, é como se preparar para os problemas do metaverso. O Brasil é um país que judicializa tudo, que judicializa muito. A gente tem um cenário aí de... É o maior país do mundo? É o maior judiciário, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do mundo. O judiciário brasileiro tem grandes desafios, assim como tem muita inovação, tem grandes desafios, que é a celeridade. Tem cerca de 80 milhões de processos em estoque e 26, 27 milhões ano é o que consegue julgar e é o que entra também. Então, tu consegue manter o equilíbrio daquilo que entra, mas para julgar o estoque, tu vai ter que usar muita tecnologia. Quando tu tem fenômenos, por exemplo, a crise do Covid, ela aumentou os casos de judicialização. O metaverso certamente será um potencializador de casos também de discussões de estupro no metaverso, de bullying no metaverso, problemas que acontecem lá no mundo virtual. Como que vai ser? Tu vai trazer eles para judicializar aqui no mundo físico? As pessoas estão preparadas para julgar um processo sem conhecer a realidade? Então, por isso que a gente tem que colocar laboratórios de inovação, tem que inserir os óculos. Então, para as pessoas terem essas experiências, a gente vai precisar criar ambientes, a gente vai precisar incentivar essa educação, essa preparação das pessoas, para que as pessoas, principalmente quem tem essa missão de instruir um processo, de julgar algo que aconteceu lá no virtual, ele tem que entender o mínimo sobre isso. Então, a gente vai ter câmeras especializadas, a gente vai ter que preparar as pessoas para esse novo ambiente. Juízes mais especializados tanto em tecnologia quanto no próprio metaverso. E hoje tem, né? Hoje tem muitos juízes, advogados, promotores que abandonaram os livros de direito, porque já estudaram bastante, e estão estudando sobre tecnologia, estão estudando sobre blockchain, sobre cripto, sobre inteligência artificial, porque a gente não pode mais julgar de forma artesanal. Se a entrada ela acontece de forma industrial, um volume gigantesco, não pode jogar de forma artesanal. Então, tem que ser juiz mais analista, tem que ser as pessoas julgar mais baseado em dados e conhecer do mundo virtual, isso porque é lá que... aumentar muito, né, a velocidade do julgamento. A gente tem uma expectativa que sim. Pilhas de processo, né? Agora, indo para o mundo digital, isso vai ter muito mais velocidade, vai ter muito mais agilidade. E acho que é um ponto que o Piccoli trouxe mesmo, né? Um processo mais artesanal e, na verdade, toda a indústria a gente traz muito da Revolução Industrial, que era muito mais artesanal, muito mais fabril, processo fabris, né? E hoje o mundo não é mais um mundo linear, né? A gente tem até vários acrônimos que definem o mundo atual, que é, por exemplo, o acrônimo VUCA, mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Esse termo já tem mais de 30 anos, já não dá para falar que é o mundo atual. Aí tem o acrônimo BANI, ou FANI, que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível, que eu brinco, é um termo que veio com a pandemia. Mas eu acho que ainda não descreve tanto as características do mundo que a gente vive hoje. Acho que o mundo, hoje, ele é muito gasoso mesmo. A pandemia trouxe isso, com milhares e milhões de mortes, claro, mas com empresas que sumiram do mapa, evaporaram. As relações também são mais gasosas, às vezes, né? A gente pega... Hoje você casa, descasa ali muito, muito mais rápido, né? Você constrói uma empresa, desconstrói, você faz M&A, você faz spin-off
com muito mais velocidade. Então, por isso que eu brinco um pouco que as características do mundo hoje, elas são mais uma característica gasosa, né? A gente pega o Zygmunt Bauman, que falava do mundo líquido. Eu acho que o mundo era sólido, depois para ele virou líquido, e para mim hoje virou gasoso, porque e aí expande também muito rapidamente as oportunidades, né? Aqui rapidamente a gente discutiu empresas que estão ganhando, faturando milhões de um dia para o outro. Isso. Em horas. De um dia para o outro. Em horas, exatamente, né? Até no marketing digital existe o famoso 6 em 7. Ali no metaverso consegue-se fazer milhões de dólares em questões de horas, por exemplo, né? O que você já tem visto, Tiagão, nesse contexto assim de grandes oportunidades do ponto de vista comercial, né? Relações mais tradicionais, por exemplo, eu vi que a gente já tem, por exemplo, imobiliários no metaverso vendendo terrenos. Então a gente pensa, olha, um modelo de negócio na construção civil poderia ser construir terrenos no metaverso. Então eu posso ali construir casas. Então o que já existe no físico vai para o digital. E coisas que você tem visto que são até mais inovadoras mesmo, que não existem ainda no ambiente mais físico, mas que só por conta do metaverso ou só por conta desse ambiente mais digital foram possíveis de serem construídas. Hoje, muitos já se falam sobre o investimento que o Neymar fez, sobre uma NFT. NFT, o que é que muitas pessoas falam? Pô, Neymar pagou $1 milhão em uma imagem de um macaco, de uma coleção. Por que $1 milhão? Mas existe um contexto. O que é que está por trás daquela imagem? O porquê ele comprou, além da exclusividade? Porque aquela figura tem acesso a ambientes no metaverso e a pessoas que outras pessoas não têm. Como, por exemplo, quem comprou coleções daquele patamar do Neymar? Lewis Hamilton, grandes jogadores do NBA, grandes artistas, Justin Bieber. Ou seja, existe sim um grupo que só tem acesso através daqueles tokens, daquelas figuras, daqueles NFTs. Então isso aí você vê também que existe um ambiente seleto dentro do metaverso, que você só tem acesso através de terrenos, é como um condomínio. Um condomínio. Você, para estar num condomínio de luxo, num Alphaville, por exemplo, você tem que ir lá comprar aquele lote, aquele terreno, aquela casa. O metaverso da mesma forma. Você vai ter um ambiente mais seleto, tendo um alto poder de investimento. Então não é todo mundo que vai conseguir acessar isso. Para mim me chamou muita atenção, porque $1 milhão numa figura, mas não pela figura, mas sim pelo acesso, pelo network digital. Para quem não sabe ainda o que é o NFT, né, um token não fungível que caracteriza, né, construído em cima da blockchain, que é a cadeia ali que traz que traz uma estrutura de comunicação, uma estrutura de identidade, uma estrutura de que as coisas pertencem àquelas pessoas, né? Então muito mais propriedade, posse, e uma tecnologia que é muito segura. A NFT ela você pode cravar ali, você pode pegar algo digital e colocar aquela marca e torná-la única, né? Diferente, por exemplo, de uma nota de R$100, por exemplo, a nota de R$100 existem milhões de notas de R$100. Seria um token fungível. Seria o fungível. Agora, o não fungível, você crava ali, você caracteriza aquela peça como única. E num ativo digital é mais fácil de fazer isso. Então, só foi possível porque existe o blockchain. Eu até tinha lido outro dia, o dono do Twitter tinha vendido, ele colocou como um NFT o primeiro Twitter que ele fez. E aí vendeu lá por 3 milhões. Então, isso você pode trabalhar como obras de arte. Então a gente começa a olhar estes outros mercados. São inúmeras oportunidades. Que até às vezes são mercados mais discriminados, até mercados que podem ter fraudes e uma série de outras coisas. Olha a oportunidade que a gente tem. Eu queria explorar isso contigo, Piccoli. Do ponto de vista de segurança, quando a gente começa a olhar blockchain, quando a gente começa a olhar NFT, quando a gente começa a olhar estas tecnologias, a gente começa a trazer um pouco mais de segurança para esse tipo de mercado. Por exemplo, falei de mercado de artes, por exemplo, mas poderia valer para o mercado de autopeças, por exemplo, que no Brasil ainda tem bastante itens, né, que são clandestinos, um mercado ali mais complexo. Como que você vê, seja o metaverso, seja NFTs, sejam blockchains, ou sejam
tecnologias que estão hoje ao nosso dispor para tornar mercados mais seguros? Na verdade, a segurança ela virou o tema central hoje de qualquer organização, tanto as organizações públicas ou privadas hoje, quando tu pesquisa sobre as prioridades para 2023, unânime é segurança da informação. É segurança física, inclusive, é segurança de uma forma geral. E no ambiente virtual, na medida em que quanto mais tu virtualiza, mais aumentam os riscos. Maiores os riscos, A né? gente... Tá tudo na nuvem hoje em dia? Então, na verdade, existia ainda há algum tempo o paradigma, né, a discussão, que hoje, do meu ponto de vista, está já ultrapassada, a questão do medo da virtualização, do medo que as tuas informações em nuvem estariam mais expostas, menos seguras. Na verdade, é o contrário. Nosso ambiente interno, ele com certeza é muito mais vulnerável do que essas empresas que investem bilhões em infraestrutura para te proporcionar segurança. Quando tu traz isso para esse cenário da realidade virtual, para o metaverso, etc., essa tokenização, a blockchain, sem dúvida nenhuma, ele traz uma conformidade, aumenta um pouco a sensação de segurança, porque ele torna um dos grandes benefícios é a rastreabilidade, né? Então, eu acho que a confiança gerada por tecnologias como blockchain vão garantir que as pessoas comecem a avançar um pouco mais no caminho da virtualização. A gente tem a digitalização, ou seja, a primeira etapa que foi... Eu não consigo acessar nada se ele está ainda no mundo físico, então eu preciso torná-lo virtual. E no mundo virtual tu começa a ter os benefícios dessas tecnologias que são a inteligência artificial, o analytics, o big data, e aí indo para o virtual aumentam, multiplicam e muitas vezes as oportunidades. Então eu vejo como fundamental avançar em relação à segurança para dar esse conforto, para garantir essa sensação de que... Porque não é só ser, né? Precisa parecer ser. Então precisa se tornar um ambiente que as pessoas se sintam seguras. E para quem não está habituado, de novo, né? O maior desafio para essas gerações menos jovens é essa capacidade de adaptação a essa evolução tecnológica. Falo bastante de cultura ágil ou cultura de agilidade e passa muito pelo que você trouxe, Piccoli, que é justamente... e aí eu vou trazer coisas que minha mãe falava, né? Não anda com estranho, e hoje a gente pega o Uber com os estranhos. Não pede... Hoje a gente é atendido por um aplicativo de delivery que vai entregar alguém lá na porta da tua casa. Então a economia passou por... Mas, lógico, é a curva de adoção, né? Ela começa ali baixinho e depois vai aumentando. Aí passa pela mudança de mentalidade, pela aceitação do novo mundo. Pela aceitação. Mas tem os early adopters, né? Quem adota ali inicialmente a tecnologia, às vezes os chamados de loucos, né? Então, convite aqui a quem ainda não experimentou um pouco do metaverso, né? E hoje não tem barreira, né? O óculos é legal, é uma experiência imersiva muito bacana, sim, mas dá para fazer uma entrada no metaverso sem ter propriamente os óculos, né? A gente consegue outros caminhos. Então, acho que um convite para nós três fazermos para o público que está nos assistindo é esse espaço, um convite para experimentação, né? Busque aí aplicativos, experimente, estude um pouco, comece a entender. Não precisa virar um especialista, um programador, não precisa virar um criador de NFT, não precisa virar alguém que vá desenvolver, mas acho que é para conhecer, né? Acho que o convite poderia ser esse, né, Thiago? E André, quando tu falou, desculpa, só lembrei que a gente estava falando das oportunidades e o Thiago trouxe a questão das NFTs, e eu lembrei de uma notícia da Nike, porque ela não estava muito bem posicionada e veja bem, uma empresa do mercado tradicional que comprou um fabricante de tênis virtual. Ou seja, assim como a Nike comprou um fabricante de tênis, quantas oportunidades tem para desenvolver soluções para atender o mercado tradicional que quer se posicionar no metaverso? Exato. E daqui a pouco até o contrário, quantas não nascerão em um ambiente do metaverso que tu e pode acabarão trazer comprando empresas do ambiente físico, né?
Convite para a nossa audiência, Tiagão, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de vendas, o que dá para começar a experimentar? Quem ainda não tocou o metaverso? Eu posso até usar o exemplo de pelo menos 10 anos, 12 anos atrás, acho que 2010, quando veio a ascensão dos smartphones. Todo mundo tinha um celular convencional, todo mundo tinha o lanterna. Ah, eu não quero smartphone, não preciso, o meu lanterninha faz tudo. Aí a pergunta é, quem hoje tem uma lanterninha? Ninguém. É até discriminado, né? É se até tiver. discriminado. Ninguém. Quem vive sem o WhatsApp? Quem vive sem a rede social? Então, todos já passaram por esse processo de indução e migração, de forma até involuntária, porque foi vendo que a atenção está exatamente na palma das nossas mãos, onde existe muita resistência ainda dos mais velhos, posso falar assim, sobre fazer as operações bancárias, e onde nós temos a total seguridade de que transacionar através do smartphone, através de um computador, é totalmente seguro, inclusive os bancos, ele dá essa segurança para a gente. Então, esse processo ele vai passar a existir também para o metaverso. Vai existir essa migração, muitos por interesse e muitos simplesmente por indução. Entende? Quando a gente começa a olhar essas novas tecnologias, e a gente pode falar, você trouxe acho que do smartphone, a gente vê surgindo na mídia carros autônomos, drones. Metaverso é mais uma delas. Quando a gente olha a quantidade de tecnologia existente, é tão apaixonante. Eu lembro de uma palestra que eu assisti há uns 5 anos atrás. Falava de bioimpressão, impressão de órgãos. Isso. Então olha só como são... A pergunta assim, se alguém imaginou, se alguém já está começando a discutir, eu, André, pelo menos eu não tenho mais dúvida. Vai acontecer. A minha dúvida passa a ser a seguinte. É no ano que vem? É daqui 10 ou daqui 100 anos? É a única dúvida. Porque se alguém imaginou, é porque é possível construir. A nossa mente, a gente levou o homem à Lua. Sim. Vai levar a Marte, vai levar a outros países. A dúvida é em quanto tempo. Né? Vocês arriscam alguma previsão? Vou brincar agora aqui aí um pouco de previsão. Vocês arriscam aí em quanto tempo assim a maioria das pessoas estarão de fato? No mundo do metaverso, essa barreira geográfica acabou. Essa barreira interplanetária acabou também. Já vai existir turismo no metaverso, o comércio já existe no metaverso, a educação, as escolas vão inserir um novo processo de educação através do metaverso. Então, você vê que tudo emerge para o metaverso. Então, não tem como escapar. Por mais que você seja resistente, vai ser muito ruim lá no futuro a questão da adaptabilidade. Porque quando você resiste e não quer se adaptar, quando querer enfrentar o metaverso já vai ser muito tarde, já vai estar muitos passos atrás. Olha, André, há cerca de 10 anos, quando eu lembro de uma frase do Peter Sondergaard, que era o vice-presidente global do Gartner, na abertura do simpósio em Orlando, me chamou muito a atenção e usei por muito tempo uma afirmação dele na abertura do simpósio, que é onde para mim é um marco. Todos os anos eu acompanho muito porque ele baliza, né? Ele apresenta as tendências, depois vem os outros institutos, mas o Gartner sempre é pioneiro. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu não lembro para quando ele estava dizendo isso, mas nos próximos anos, toda pessoa será uma pessoa de tecnologia, toda empresa será uma empresa de tecnologia e todo orçamento será orçamento de tecnologia. E a gente está vivendo isso agora. Então fazem 10 anos, cerca de 10 anos. E hoje a realidade é essa, toda pessoa está conectada em uma imensidão de dispositivos. Toda empresa, se ela não está posicionada como empresa de tecnologia, ela está fadada a fracasso. Os bancos, quanto tempo já faz que eles se transformaram completamente digitais? Tu lembra a última vez que tu foi a um banco buscar algum tipo de serviço? Dinheiro. Uma agência, tu sabe o endereço da tua agência? A gente não percebe mais. Tu já ouviu falar ainda em greve dos bancários? Posso brincar? A minha é na nuvem. A minha não existe mais fisicamente, então, é na nuvem. Tu lembra da última greve de bancários? Isso de alguma forma te afeta, a greve de bancários? Sim. Isso antigamente era um caos. Agora, não sei se vocês lembram, há pouco tempo, não muito tempo atrás, quando teve uma decisão judicial que tirou o WhatsApp do ar. É um caos. Todo mundo lembrou. Tem pessoas que ficam travadas, não sabem como se comunicar, porque ela gerou um nível de dependência tão grande
uma ferramenta virtual. No mundo real, o greve de banco. Esse é o não faz mais contraponto da sentido. alta dependência da tecnologia. Então, o que está acontecendo, né? Hoje, todas as empresas são empresas de tecnologia, toda pessoa é uma pessoa de tecnologia e todo o orçamento é orçamento de TI. Hoje eu lido com o orçamento dos tribunais, das instituições de justiça, que é onde eu atuo com consultoria, com inovação e com educação. O que acontece? Tenho conversado com os grandes líderes. O orçamento que está programado para a tecnologia não é mais um limite. Não é mais sobre prédio, não é mais sobre novas contratações, é sobre tecnologia, é sobre acesso. Então, toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia, toda pessoa é uma pessoa de tecnologia e todo orçamento é orçamento de TI. Quanto tempo levou? Cerca de 10 anos da afirmação. Então, quanto tempo vai levar para o metaverso? Eu acho que eu não seria hipócrita aqui estar dizendo que é instantâneo, que vai acontecer, mas também não é amanhã. As oportunidades existem, mas não é uma sangria desatada, não é uma correria. A gente até já está se acalmando de novo, porque ficou um tempo ali de eu tenho que me posicionar no metaverso, senão eu vou quebrar, vou fracassar. Muito cuidado, a gente tem que olhar um pouco para trás, olhar para esses ciclos, olhar para essas curvas de maturidade. Há quanto tempo a gente fala de inteligência artificial? Ela ainda está em momento de consolidação. Chatbot, quanto tempo até tu ter tranquilidade de ser atendido sem perceber que tu está interagindo com a máquina? A gente fala isso há muitos anos, mas a realidade na vida como ela não é tão assim, não é tão instantâneo, não é tão rápido. Muitas vezes precisa o surgimento de maturidade. é na academia, né? O surgimento para inteligência artificial, a gente tem mais de 50 anos. Tem uma curva de maturidade, blockchain. Há quanto tempo se fala em blockchain já? Muito não é recente, não é de agora. Não cai para o público utilizar, para as empresas. Então calma. Eu acho que todo mundo precisa experimentar. Todo mundo precisa dar o passo inicial. Ser curioso, ser inquieto. As pessoas precisam empreender internamente. O que é empreender internamente? É não aceitar as coisas como elas são. É fazer perguntas, é questionar, é estudar, é se atualizar sobre as tendências de tecnologia, porque está acontecendo realmente numa velocidade muito rápida, mas mesmo assim não é instantâneo, não é apertando um botão que a coisa acontece. Desesperador, né? É isso. Se acalma. Calma. Metaverso é uma grande oportunidade. Aliás, eu vi aqui, tu comentou das oportunidades, eu queria citar aqui 10 novos perfis profissionais que o metaverso estão gerando oportunidade. Cientista de pesquisa do metaverso, planejador do metaverso, desenvolvedor de ecossistema no metaverso, gerente de segurança no metaverso, construtor de hardware no metaverso, contador de história no metaverso, construtor de mundos, especialista em bloqueio de anúncios, desenvolvedor de avatares e cibersegurança do metaverso. Dois relacionados à segurança. Eu já posso dizer que me enquadra em um aí. Contador de história no metaverso. Isso é bom. Essa deixa comigo. E olha como é importante do ponto de vista comercial o storytelling, sempre foi, né? Do foi. ponto de vista de vendas e do ponto de vista agora do metaverso, porque são boas histórias, boas narrativas que acabam conquistando o público. E, Piccoli, essas profissões aí... Agora, se a gente for sair dessas profissões do mundo digital para ter as adaptações do mundo físico, como, por exemplo, já existe o advogado com causas digitais, já existe o psicólogo com causas digitais, psiquiatras com causas digitais. Ou seja, aqueles transtornos que são criados no mundo digital e só pode ser tratado no mundo físico. Você falou aqui, infelizmente existiu muito suicídio, porque a gurizada lá ia colocar uma foto esperando, criar uma alta expectativa de like e não teve. Diz, porra, eu não estou sendo aceito, ninguém quer ser meu amigo e acaba se afastando da realidade dizendo, velho, eu não mereço existir. A gente viu muito falar sobre isso. E esse é um medo que o metaverso traz para essa juventude, que essa geração Z, nós precisamos nos adaptar, mas a geração Z já nasceu dentro disso daí. Muito por causa das mídias sociais, né? Muito por causa da aceitação que as mídias sociais trazem e justamente o like ali. Poxa, se eu não tive muitas curtidas, se eu não tive aceitação naquele ambiente, e o ser humano é um ser gregário que gosta de viver em bando, que gosta de pertencer, se eu gero um sentimento interno de não pertencimento.
e para mim, opinião, não tem nada a ver. Mas a maioria, na média, né, quando a gente olha as pesquisas, o sentimento é de que aquela pessoa não pertence mais àquele grupo. Não se sente aceita, não se sente acolhida por aquele grupo. E tem um detalhe nisso aí, só rapidinho. Quem não se sente aceito no mundo físico, aí vai fazer o quê? Vai ter muito mais velocidade para o mundo digital. Por quê? Porque, se você não se sente bem fisicamente, lá no metaverso você vai construir o avatar do jeito que você quer. Ninguém vai saber do jeito que você é. Ninguém vai saber se você tem cabelo, se é careca, se é gordo ou magro, preto, branco, alto, baixo. Não tem. Porque você vai se construir daquela forma. Do jeito que você quiser, literalmente falando. E pessoas que não andam, como a gente está falando do Marcos Rossi, por exemplo, vai passar a andar, vai passar a correr. Então vai ser um refúgio que nunca teve na vida real. Então, velho, é surreal. É, de fato, outro mundo. Eu vou trazer de volta para a vida como ela é. A gente fala, tem um caminhão de oportunidades, mas, de novo, muita calma nessa hora. A gente ainda tem muitos desafios para as pessoas ingressarem no mundo virtual, para aceitarem esse avanço tecnológico. A Deloitte pesquisou, a gente vive um momento de LGPD, de cuidado com os dados pessoais. As pessoas têm medo. Privacidade. A pessoa tem medo de ir na farmácia, pergunta o CPF, o cara já fica tenso. O que tu vai fazer com essa informação? Segurança, os vazamentos, tudo isso que está gerando uma certa instabilidade. Então, a gente tem muito a avançar ainda nas estruturas corporativas, a gente tem muito a avançar no desenvolvimento dos skills que são relacionados a gerenciamento de dados, a interpretação de dados, desenvolver essa capacidade mais analítica nas pessoas. E tem uma coisa que assusta ainda. A Deloitte analisou 10 casos de uso de informação, esse tipo de informação que é coletada pelas empresas. E tem um tipo que assusta muito as pessoas ainda. Quem aqui de vocês que estão nos assistindo ainda já se acostumou com o fato de estar conversando com a tua família ou com um colega sobre um determinado assunto, sobre uma aquisição de um carro, sobre uma viagem, sobre um investimento, e começam a chegar anúncios nas redes sociais. Isso é o que mais assusta as pessoas. Existe um limite ético, existe um limite que as pessoas ainda acham invasivo, que é quando as tecnologias possibilitam isso, estar ouvindo as conversas, e é uma coisa que já é natural, mas não é natural. O sentimento de monitoramento e já está acontecendo isso, e as pessoas estão muito preocupadas com esse tipo de invasão, que é quando tu está num ambiente controlado, num ambiente fechado, mas teu celular está em cima da mesa, e está conversando sobre uma viagem, e em alguns instantes está chegando anúncio no Instagram, no Facebook, nas redes sociais sobre isso. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados para se preparar para essa grande transformação que está acontecendo. Essa onda, né? São muitas as oportunidades, são muitas as novas profissões, essas que eu citei são previstas até 2030, mas tem que haver um trabalho de preparação para isso, preparação como pessoa, preparação como organizações. A gente tem ainda uns minutinhos, então dá para a gente, acho que, explorar bastante esse ponto de preparação. Acho que tem muitos desafios, né, quando a gente olha o metaverso como um todo. E outras tecnologias, acaba acontecendo muito o famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. Será que eu estou perdendo alguma coisa? E eu vejo um pouco disso, Piccoli, que você trouxe no metaverso. Virou meta, todo mundo falando de metaverso. Preciso ir. E aí pessoas, às vezes, até acabam invertendo os pés pelas mãos e eu vou comprar alguma coisa, nem tenho dinheiro, vou comprar lá. É a mesma coisa com criptomoedas e outros ativos, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, um pouco de maturidade, é uma maturação mesmo do próprio metaverso. Então, acho que a provocação, né, que eu convidei aqui todos nós e a audiência aqui é para que experimente, estude um pouco mais, leia um pouco mais, mas não se desespere, né? Continue a viver a vida, continue o teu trabalho, continue a olhar do ponto de vista empreendedor as oportunidades que o metaverso pode trazer, mas também não precisa se desesperar se você estiver fora, por enquanto. Agora, vai acompanhando as ondas, né? Cada vez mais as questões que nós discutimos aqui, como identidade, interoperabilidade, a própria experiência, né? A experiência será, sim, cada vez mais imersiva.
e outras tantas questões que a gente discutiu, vai aprendendo, né? Acho que o convite aqui é muito uma jornada. Então, acho que felizmente o Instituto Êxito trouxe esta causa do metaverso, então que a gente consiga trilhar, acho que para nós também é um grande aprendizado, tanto aqui para o painel, quando a gente estuda, quando a gente vem debater, quando a gente vem trocar, quanto outros colegas aqui da casa, quanto as pesquisas. Então, o convite vá vivenciando o metaverso, experimentando, buscando oportunidades. Claro, do ponto de vista comercial, se tiver uma grande oportunidade, tem que aproveitar, né, Tiagão? As oportunidades, elas sempre existirão, mais para quem estiver preparados e atentos. Todos os dias existem oportunidades. Falamos aqui em emprego, falamos aqui em tecnologia, e quando você conversa com empresários, os empresários dizem: eu não consigo gente qualificada. Então, se não consegue gente qualificada, tem emprego, não está faltando. Então, no metaverso é isso, você tem que se qualificar, tem que entender, tem que fazer parte dessa jornada. Porque a partir do momento que você imergir nesse mundo digital, vai ter muito mais possibilidade para você do que para outros que não se prepararam. O mercado sempre foi assim, mas só tem espaço para quem tem a preparação adequada. Muito bom. Então, o metaverso, ele é uma grande desmaterialização do mundo físico. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem um caminhão de oportunidades, inúmeras oportunidades no mundo virtual, no mundo dos games, a gente falou sobre inúmeras oportunidades, né, de criação de experiências, trazer experiência do metaverso para o mundo real e transformar esse negócio, como o caso da Nike, que comprou uma empresa fabricante de tênis virtual, porque não é o DNA da empresa. Então, se tu olhar para o mundo corporativo, tem inúmeras delas. Mas o meu convite, André e Thiago, é para fazer um convite à ressignificação com o nosso planeta. Porque é aqui que a gente vive. É esse planeta aqui que a gente vai deixar para as próximas gerações. Então, o cuidado com as nossas ações hoje, o cuidado com a nossa alimentação, o cuidado com o que a gente faz com os resíduos, o cuidado que a gente tem no relacionamento. Muitas vezes a gente está... eu ando muito de avião e às vezes eu me policio, né? Como eu ando, às vezes, 2, 3 estados na mesma semana, e eu esqueço de conversar com a pessoa que está sentada ao meu lado. E eu estou perdendo uma oportunidade de me relacionar no mundo presencial com a pessoa que está do meu lado, sentada por 2 horas, eu não sei nem o nome dela. E a gente fica se preocupado com o mundo virtual. Eu fico reclamando lá na Gol, pô, o Wi-Fi não está funcionando aqui para você me conectar. E no mundo presencial tem um monte de gente do meu lado que eu nem perguntei o nome. Não faço a menor ideia de quem que seja, do que ela faz, para onde ela está indo. Tu está entendendo? O meu convite, a minha reflexão, que eu gostaria de te convidar a nós e a quem está nos assistindo vamos ressignificar a nossa relação com o mundo presencial, com o mundo físico. A gente vive aqui, a gente vive na cidade, a gente vive no bairro, a gente vive em condomínio, a gente anda de táxi, de Uber, de avião. Vamos conversar mais com as pessoas. E Piccoli, e a frase que mais se enquadra para tudo isso que você falou é: o mundo online aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Você vê, tá nós 3 aqui, ninguém com o telefone na mão, pô, tá um bate-papo maravilhoso. Às vezes você vai num restaurante, num shopping, tem uma família, cada um no seu telefone, olhando para o telefone, não olha nem para o prato. Isso eu acho que a gente tem que, de fato, ressignificar e mensurar esse contato com o mundo digital, que, de fato, está afastando demais esse convívio social. Perde a essência do ser humano. É um ser humano gregário. Gosta de viver e conviver. Viver com eu, você, o Piccoli, quem estiver nos assistindo. Então, o convite é: experimente o metaverso, sim, sem esquecer do fator humano, que é esse que está construindo o metaverso, que é este que viverá no metaverso, que é este que deixará o seu legado aqui para as próximas gerações. Bom, podemos deixar aí uma palavra final, acho que tem um minutinho para cada um fazer aí uma consideração final. Tiago, uma honra servir contigo. Se quiser deixar uma palavra para o nosso público aí sobre este nosso painel de hoje. O metaverso é iminente, é inevitável. Mas antes de você emergir no mundo digital, ressignifique o seu mundo físico. Olha para quem está do lado, sente, converse, olhe nos olhos, porque nada vai substituir a pele, nada vai substituir o olhar, nada vai substituir o calor. Então, mensure,
Se for, de fato, imergir nisso daí, saiba que existem momentos. Não é 24 horas, não é full time. Talvez o seu trabalho exija isso, mas tem a sua família e tem o seu convívio social, tem os seus amigos. Eu gosto de uma frase do Gleicher que ele fala que uma sociedade, na verdade, uma revolução não acontece quando a sociedade adota uma nova tecnologia, mas ela acontece quando a sociedade adota um novo comportamento. E comportamento é o que a gente precisa ressignificar, o nosso comportamento com o mundo que a gente vive. Como que a gente se comporta em relação a tudo isso que a gente comentou, né? Em relação à nossa convivência, em relação ao outro, em relação ao próximo, em relação a ser mais empáticos, né? Porque muitas vezes a gente perde a oportunidade de crescer, de evoluir, desenvolver melhor a escuta, porque a gente fala, a gente está num diálogo, muitas vezes eu percebo pessoas angustiadas por falar, ela não consegue esperar tu terminar a tua conclusão, ela já está falando, então ela não te ouviu. A gente tem dois... A brincadeira, ela está ouvindo para compreender ou para responder? Ela já está preparando a resposta sem antes te ouvir. Então vamos menos... E eu faço isso como uma autocrítica, eu às vezes sou muito acelerado. Eu tenho essa características, então eu me policio e tento ser uma pessoa melhor no sentido de escutar o outro, no sentido de entender o outro ponto de vista, né? E a gente vive em momentos de conflitos, a gente vive em momentos que a gente precisa entender os argumentos e tentar deixar a pessoa falar, ouvir, ponderar para depois, quem sabe, chegar a mais consensos. Na área comercial sempre falamos, entender para atender. Entender. Muito bom. Bom, vou deixar o meu tempero de agilidade, claro. Quando a gente olha a agilidade para o passado, a gente fala muito de aprendizado. Então, que vocês, com este painel, vocês tenham aprendido um pouco, tenham sido convidados um pouco a conhecer um pouco mais do metaverso, sem esquecer o principal fator, que é o humano. Em um mundo que às vezes a gente caminha por dicotomias ou por polarizações, não é humanos ou máquinas, humanos ou metaverso. É E. Então, que a gente, através deste E, que tem muito de equilíbrio que o Piccoli trouxe, este E seja humanos e o metaverso, humanos e robôs, empreendedores e empresários, e que sejamos aprendedores seriais deste metaverso, aprendedores seriais do empreendedorismo, aprendedores seriais dos aspectos humanos. Estes, felizmente, ainda são insubstituíveis. Então, que as Human Skills, da qual eu tenho oportunidade de ser um dos conselheiros também, um dos embaixadores do Human Skills Manifesto, que a gente consiga, assim, manter o aspecto humano e as habilidades humanas com conhecimentos, atitudes e habilidades. Então, agradeço, Tiagão, uma honra este painel contigo, Piccoli, uma honra, e uma honra a você que nos acompanhou no Summit Êxito de Empreendedorismo 2022. Muito bem, muito obrigado. Salva de palmas. Até a próxima. Até a próxima. E acompanhem todos os painéis. E obrigado, Instituto Êxito, pela oportunidade. E obrigado, o grande idealizador Janguier Diniz, que está possibilitando isso tudo acontecer. Honrado e até o próximo painel. Até breve. Valeu, Thiago. Valeu, Sanches. Uhul! Ele foi bom.